Amém. Irmãos, nessa manhã o pastor Ramiro já começou a dar um spoiler. Acho que o Espírito Santo está ligado nele, em mim, não sei. Porque eu falei, ele vai falar o que eu falo. Não. Eu queria falar sobre uma pessoa, né, porque a palavra de Deus ela é tremenda, porque a gente pode aprender. A gente pode aprender por homens e mulheres relatados aqui, né, inspirados pelo Senhor, relatados aqui na própria palavra, e a gente pode aprender. E Deus tem me ensinado muito com o livro de Jó. Né? Num devocional que eu estava fazendo, eu já havia lido antes, mas dessa vez foi diferente. E eu parei, eu olhei, sabe, igual vaca que rumina comida. Eu fiquei assim em êxtase, e o Senhor falou tremendamente ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração, e que de verdade você possa estar ligada hoje aqui nesse lugar. Não por mim, não porque sou eu que estou falando. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Mas, de verdade, que você esteja aqui em corpo e alma e espírito, ligado no Senhor, naquilo que o Senhor quer falar através da minha vida, com o coração aberto, porque a palavra, quando ela encontra um coração disponível, um coração aberto, um terreno fértil, ela germina. E essa é a semente, é a palavra do Senhor, não é a minha. Amém? Então, eu gostaria, por favor, que os irmãos abrissem lá no livro de Jó, capítulo 1. Vou botar o cronômetro aqui. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do 7 até o 12. Amém? A minha versão, a minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Aqui a projeção... também é. Eu achei que ia botar outra. Mas amém. Vamos lá, irmãos. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura Jó teme ao Senhor em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Porventura o Senhor não o protege, não o cerca? Né? Sebe é uma cerca de planta, né, de arbusto que protege. A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Querido Deus, amado Pai, é a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é semente, lançada nesse lugar, assim como o Senhor lançou no meu coração e continua lançando, Deus. Que o Senhor lance verdadeiramente no coração de cada irmão, Deus, porque a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra, quando encontra solo fértil, Deus, ela germina. E nós queremos, Senhor, nós queremos mais da Tua palavra. Nós queremos mais da Tua palavra, Senhor. Então fala, Deus, fala hoje na vida, no coração de cada irmão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema, né, dessa pregação é Deus é o meu Senhor. E interessante que, assim, não sei os irmãos, mas eu gosto de praia. Quem gosta de praia? Tem umas aqui que eu já olhei que eu sei que é praieira, mas eu não vou voltar o olho, não. Se tiver café e aquele joguinho Uno, aí foi pro 10, né? Eu gosto de praia, mas eu gosto de praia, assim, o mar tranquilo,
né, para relaxar, sem muita gente, aquela muvucada. Não, eu gosto de ir tranquilo para relaxar. Quando o mar está muito agitado, eu fico igual criança. Eu e o meu baldinho só me molhando na beirada, porque eu tenho medo do mar. E interessante que a gente usa essa expressão, né, mar agitado, quando a gente está passando por algum problema de, né, algum período de tribulação, algum período difícil. E Jó me ensinou muito e continua me ensinando muito através do que a palavra do Senhor fala sobre ele. Porque Jó, ele verdadeiramente estava firmado no Senhor, né? A fé de Jó foi inabalável. E eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Né? Inicialmente, o que a gente tem aqui sobre Jó? Jó, ele é citado em outros livros, né, em Eclesiastes e em Tiago, mas o que se sabe realmente sobre Jó é o que está escrito no seu livro, né, que ele é um homem da terra de Uz, né, que hoje seria a região localizada no sul da Síria. Esse homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era próspero, na verdade, ele era o homem mais próspero de todo o Oriente. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha muitos servos. Então, isso é o que nós sabemos sobre Jó. Amém? E interessante que nos versículos 7 ao 12, vai narrar o diálogo do Senhor com Satanás. Sobre quem? Sobre Jó. E aí, no capítulo 1, no capítulo 2, a gente vai ter acontecimentos na vida de Jó em sequência a esse diálogo. Amém? No capítulo 1, Jó ele vai perder tudo que ele tinha. Vai perder os filhos, as filhas, os gados, propriedades, servos. No capítulo 2, Jó, ele perde sua saúde física. Foi acometido de úlceras, da planta dos pés até a cabeça. E a primeira reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos está lá no versículo 8. Aqui é o próprio Senhor falando de Jó. Já começa aí. Eu falei, Senhor, o que o Senhor falaria de mim? Melhor não perguntar. Aqui é o próprio Deus falando de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso me fez refletir que nada que eu faça, né, porque aqui era o que Jó era. Jó era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Nada que eu faça vai me isentar do sofrimento. Nada que eu faça vai me isentar do dia mau, do mar agitado. Então, irmãos, é algo até meio óbvio, mas às vezes a gente esquece. Porque o Senhor, Ele não prometeu mar calmo, Ele não prometeu tranquilidade e paz. Não, na verdade Ele não prometeu, perdão. Ele fala na sua palavra que nós teríamos o quê? Aflições. Então, irmãos, a primeira reflexão que o Senhor falou ao meu coração é: o dia mau vai chegar. O mar, ele vai agitar. É engano nosso achar que não vamos sofrer. Se o próprio Jesus, Filho de Deus, que viveu na terra encarnado, Deus encarnado, sofreu, eu, que sou pó, não vou sofrer? Vou. Mas ele prometeu, aí é a promessa, né? Aí é a promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar. No versículo 9, na conversa, aí começa a conversa, né? Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus?
Acaso não cercaste de concebe a ele, a sua casa e tudo o que tens? Então, a teoria de Satanás é que Jó amava, servia, adorava o Senhor porque era abençoado, porque era protegido. Essa era a teoria de Satanás. Para Satanás, os bons feitos de Jó vinham de motivos egoístas pelo fato de ser abençoado e protegido por Deus. Tá, entendi, Fabiane, mas agora aqui para mim. E eu? Se Deus me tirar o que eu mais amo, ou se Deus não me der aquilo que eu oro, que eu peço, se a resposta dele for não, eu ainda vou ser fiel a Ele? Eu ainda vou amar a Ele? Porque, irmãos, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Porque aqui quem fala, na verdade, né, são as minhas, é o meu som, mas é a palavra, eu creio, né, que é do Senhor. Irmãos, a gente só percebe, às vezes, idolatria no nosso coração quando a gente perde aquilo que a gente mais ama. E o Senhor, Ele não divide a glória com ninguém. Ele é o Senhor, Ele é o primeiro. Né, família é um projeto do Senhor. Filhos, sim, mas o Senhor tem que ser o primeiro. Senão é idolatria. É idolatria. E quando a gente perde, a gente percebe. Às vezes demora a perceber, né? Toma um sacode, mas aí pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor, né, levanta a gente com muita paciência, muito amor. E o nosso coração é enganoso, irmãos. Nosso coração é muito enganoso. Se a gente não estiver ligado verdadeiramente no Senhor, ligado, antenado no Senhor, Senhor, fala comigo. E assim, não é só sensibilidade, não, é obediência. Teve uma amiga muito preciosa que falou assim, você é muito sensível ao Senhor, mas depois, na mesma hora, eu pensei, tá, eu ouço o que Ele me fala, mas eu obedeço? O que adianta ser... foi uma reflexão, o que adianta ser sensível, ouvir a voz de Deus, mas se eu não obedeço o que Ele me fala? Isso é desobediência. Mas então, irmãos, que o nosso coração esteja verdadeiramente ligado no Senhor, porque o Senhor, para que Deus seja verdadeiramente o nosso Deus, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Coisas e pessoas e até sentimentos não podem ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Isso é idolatria. Faça o encontro com Deus. O Senhor vai tratar isso aí. Amém. Prosseguindo. Terceira reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos. Lá no versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estende a mão. Isso aqui ainda é no capítulo 1. No capítulo 2, a gente vai ver, o que aconteceu. Mas, enfim. O que eu achei interessante, o Senhor falou tremendamente ao meu coração. Aqui, Deus, Ele está concedendo poder limitado e temporário sobre tudo o que Jó tinha. Porque a autoridade e o poder sobre a vida de Jó estavam nas mãos do Senhor. Se você declarou, confessou Jesus como Senhor e Salvador, e que permanece nele em amor e obediência, o Senhor, Ele é o seu dono. Você pode falar isso? O Senhor é o meu dono. Então, mal nenhum pode te acometer
sem a permissão do Senhor. Porque aqui Deus concedeu poder sobre os bens de Jó. Então, irmãos, Jó tinha um dono, assim como nós temos. Eu creio que aqui todos já caminham com o Senhor. Mas se porventura tem alguém aqui que ainda não está caminhando com o Senhor, ou porque está afastado com o Senhor, esse amor do Senhor é para você. E hoje o Senhor faz um convite para você, né, que você faça oração aí mesmo sentado no seu lugar, que depois se você quiser me procurar, mas esse amor é para você. Então, irmãos, você tem um dono. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Você tem um dono. Amém? Lá em 1 Pedro 2:9, fala o quê? Que nós somos propriedade, o quê? Parcial? Propriedade exclusiva de Deus. É exclusivo, irmão. Então, o mal não pode te atacar sem a permissão do Senhor. Deus é soberano. O poder e a autoridade estão sobre a sua vida, mas não dê brecha. E interessante que, pensando, se eu tenho um dono, né, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, porque eu entendi que se eu tenho um dono, nenhum mal acontece na minha vida sem a permissão do Senhor. Só é importante frisar aqui, irmãos, que a soberania de Deus na minha vida, ela não anula a minha responsabilidade. A responsabilidade de escolher, obedecer ou desobedecer é sua. O Senhor te dá graça para você entender e decidir. Agora a resposta, né? Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo teu Espírito Santo. O Senhor está querendo te guiar, mas a decisão de guiar é sua, não é do Senhor. Amém? E entendendo que Deus é o meu dono, Deus, Ele cuida de mim. Porque às vezes, irmãos, o mar está tão agitado. Sabe quando você está na praia? Acho que é por isso que eu tenho medo de mar. Porque quando eu era criança eu tomei um caixote. Nem sei como eu me levantei. Mas sabe às vezes quando o mar está tão agitado que aí você cai. E aí vem outro negócio, você está tentando sair, cai de novo. Eu falei, Jesus, eu não estou entendendo, Senhor, acalma esse mar. Às vezes você está tão assim, tão desorientado, tão perdido, não está entendendo nada, é uma onda, é uma lapada atrás da outra. Mas você tem um dono. Você tem alguém que, apesar do mar estar tão agitado, que você está à deriva, se sentindo perdido, confuso. Deus cuida de você, porque a palavra dele fala isso. É a palavra de Deus. Irmãos, desde janeiro, a gente está nesse período, né? Estava nesse processo de mudança. Nós nos mudamos aqui de Jacarepaguá, né? Que agora é Barra Olímpica. Enfim, Jacarepaguá. Não, Curicica não. Na carta está lá. Agora tá, enfim. Oi? Então, desde janeiro a gente está nesse processo. Nós nos mudamos, né? Que já foi só a graça, né? Procurar apartamento, foi tudo bênção, tudo bênção. Procurar apartamento, uma mudança, misericórdia. Aí fomos para o apartamento, para uma porta que o Senhor abriu. Nós não saímos de Jacarepaguá em desobediência. Nós saímos de Jacarepaguá, foi uma resposta de oração em todo o processo. Senhor, se não for da tua vontade, fecha. Só que o Senhor fechava assim em cima da hora, né? Podia fechar antes, que aí a gente não ia, não procurava, não ia visitar, né? Mas não, ele fechava em cima. Eu falei, tá bom. Fomos para Tijuca, só que fomos para Tijuca e o nosso apartamento aqui, para alugar. E continuamos orando, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, Senhor, Senhor. Apareceu uma abençoada, né? Depois de um mês de processo de ver, não ver, assina contrato, não.
a abençoada fala: não quero mais o apartamento. Depois de um mês, assinado o contrato. Aí o Senhor falou para mim: você tem um dono. Por pior que a circunstância esteja, você não está entendendo. Eu falei: Senhor, mas eu orei, se não for da sua vontade, o Senhor fecha a porta. Mas o Senhor podia ter fechado há um mês atrás, e não agora, depois que a mulher assinou. Eu assinei, Marcela assinou. Mas Deus é tão tremendo, Deus é tão tremendo, tão poderoso. E na mesma hora veio o pensamento: o Senhor está usando ela para me abençoar. Porque como tinha o contrato, ela pagou rescisão, e aí veio o mar, deu uma, entendeu? Então, Deus é Deus, irmão. Deus faz um negócio assim, entendeu? Deus manda a mulher, Deus faz a mulher assinar o contrato, para depois de um mês a mulher falar: não quero. É Deus. Eu vou entender? Eu queria que ele me falasse, mas ele não me falou, não. É isso. E assim, a gente ficou desesperado. O que fazer agora? Não sei. E o Senhor falou: eu sou teu dono. Porque, irmãos, o Senhor, Ele não nos livra do sofrimento, mas Ele garante na sua palavra. E eu falo isso para você como experiência. Porque nesse período todo, né, nós ainda estamos nesse processo. Porque, né, a abençoada saiu, mas eu creio em nome de Jesus. Né? Eu creio num Deus vivo que tudo pode. Ele vai fazer, Ele tem preparado o melhor para mim e para o Marcelo. Volta para a palavra. Está angustiado, está nervoso, está ansioso. A gente já está nesse processo desde janeiro. Tem dias que a ansiedade vem, o coração acelera. E a gente chegou no apartamento, na bênção, que eu achei que seria minha Canaã, né? Falei: eu vou para Canaã. Cheguei lá, tudo bonitinho. Passou, sei lá, uns 2 dias, o chão começa a pipocar. Eu falei: Senhor, está igual Canaã, terra prometida, mas chega lá, ainda tem lá os povos lá que tem que lutar, misericórdia. Achei que ia ter sossego, não teve, mas amém, teve que trocar o piso. Irmão, eu não sei o que aconteceu. Quando começou a quebrar o piso, meu coração acelerou de um jeito. Falei: Senhor, estou tendo uma crise de ansiedade, que eu nunca tive na minha vida. Eu comecei a lembrar da palavra. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor me ama, que o Senhor me cuida, que eu sou tua filha, que o Senhor não desampara a tua filha, o Senhor está comigo até a consumação dos séculos. Pai, a tua palavra fala que o teu Espírito Santo está em mim, ele me capacita, ele me ajuda, ele me guia. Então, irmãos, está angustiado, está nervoso, está ansioso, vai para a palavra. Às vezes eu acordava naquela ansiedade, um monte de caixa. Eu falei: Jesus. Aí eu voltava: não, eu vou ler a palavra. Vou ler, e era Jó, justamente Jó. Então, irmãos, você tem um dono. Deus é o seu dono. Então, nenhum mal, nada comete a você sem a permissão do Senhor. Mas você tem responsabilidade em relação às suas escolhas. E Deus é um dono, Deus não é qualquer dono, Deus é um dono que cuida, Deus é o seu pai. Deus é o seu pai. Amém? E por último, eu queria ler o que está lá no capítulo 38. Se os irmãos quiserem abrir, amém. Mas eu vou ler, porque o livro foi passando, né? Isso aconteceu no capítulo 2, que Jó perdeu a sua saúde física. E aí Jó estava se sentindo perdido, se sentindo desnorteado, sem uma resposta, queria entender. Jó não tinha iniquidade nas mãos, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele era um homem reto que se desviava do mal. Ele queria entender: Senhor, se foi por pecado, que o Senhor me fale. E os amigos acusando: não, você pecou, isso tudo aconteceu com você porque você pecou. Isso foi no capítulo 2, aí foi passando, Jó naquela aflição, meses passando, porque na palavra que fala que, deixa eu tentar lembrar aqui, ih, o papel caiu, mas leia o livro de Jó, mas aqui na palavra fala de meses, né? Não tem o tempo exato, mas Jó fala de meses. E aí lá no capítulo 38,
Olha Deus, maravilhoso, né? Deus começa o seu questionamento, a sua pergunta de porquê, querendo uma resposta, querendo um direcionamento do Senhor, lá no capítulo 3. E no 38, o Senhor vem e responde. Na verdade, olha que interessante, Deus não responde Jó. Deus, ele manda uma pergunta. Lá no capítulo 38, para finalizar, o Senhor fala assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Isso é um versículo 2. Versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. E aí o Senhor manda. Só lapada em Jó. Só lapada, 38, 39, vai. Irmãos, de verdade, não perca o seu tempo perguntando por quê. Por quê, por quê, por quê? Deus é Deus, Deus fundou a terra, Deus criou os céus, Deus criou tudo com o poder da sua palavra. Quem é você? Quem é a sabedoria humana? O que é a sabedoria humana diante da grandeza de Deus? Deus responde a Jó, não com uma resposta, mas com perguntas. E desce além em cima de Jó. Justamente o quê? Confrontando a impotência de Jó com a onipotência de Deus. Então, irmãos, não gaste seu tempo perguntando por quê, por quê. E assim, sinceramente, se o Senhor falar para você por quê, isso vai amenizar seu sofrimento? Isso vai mudar em alguma coisa? Eu posso dizer, né, aí é experiência, não é doutrina. Eu posso dizer que não. Não vai mudar em nada. Você vai saber, vai. E às vezes o Senhor não fala porque você não tem maturidade para ouvir. Você não tem maturidade. E paciência. Paciência de Jó. Então, de verdade, irmãos, gaste seu tempo buscando conhecer Deus, conhecer quem Ele é, mais da palavra dEle, mais tempo de leitura, mais devocional, mais encontro com Deus. Tem encontro com Deus na sua igreja, irmão? Vá. Tem oração, momento de oração, quinta-feira, se você puder, vá. Terça-feira tem live de oração, vá. Tem grupo de amigos, vá. Vá, porque Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Deus, sabe, quem é Deus? Nem eu não consigo, né? Só o fato de você falar que Deus é tremendo, você já está limitando Deus. Então, gaste o seu tempo buscando e conhecendo Deus. Amém? E para finalizar, irmãos, para finalizar de verdade, que eu já falei que, né? Porque assim, aqui no livro de Jó, né, quem sou eu? Não quero encerrar Jó. Jó é um livro muito profundo, muito tremendo, mas o Senhor, ele não dá uma resposta às inquietações de Jó. Por que Jó sofreu? E Jó era temente, né, se desviava do mal. Por que Jó sofreu? O Senhor não responde. E o Senhor não vai responder. Então, de verdade, gaste seu tempo buscando o Senhor. E, irmãos, nenhum sofrimento, porque às vezes a gente passa, né? No período que eu tive câncer de mama, uma das coisas que Satanás queria me acusar, né? Como é que se diz? Dardos inflamados do inimigo sobre a minha mente, era que se isso estava acontecendo comigo, era porque Deus não me amava. Agora eu falo por experiência, não falo a doutrina, né? O que está na palavra. Mas aí, na hora, eu me lembrei, Deus me ama. Por quê? Porque antes disso tudo, Deus já tinha enviado seu filho para morrer na cruz por mim. Ele se fez maldito no meu lugar. Aquele que era sem pecado morreu no meu lugar. E ele sofreu, o Filho de Deus, eu não vou sofrer. Amém? Então,
Queria que os irmãos se levantassem, ficassem de pé. Nós vamos orar. Amém? Tem um louvor que fala assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, porque às vezes você está assim. Eu estive assim, e assim, Satanás é tão sujo, que ele vem assim: você enfrentou um câncer e agora está assim por causa de uma mudança? Falei, mas Deus me ama. Deus me ama. Eu sou filha de Deus. Nenhum mal acontece na minha vida sem a permissão do Senhor. Ele cuida de mim, Ele cuida dos lírios, Ele cuida das flores, né? Lírio é uma flor, mas Ele cuida das flores, Ele cuida dos pássaros. Ele cuida de mim porque eu sou filha de Deus. Então, irmãos, você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar, por mais pressão que esteja a situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. Amém? Feche os seus olhos, irmão. Não fica olhando para mim, não olha para mim não. Aqui não é sobre mim, aqui é sobre o Senhor. Feche o seu olho. Feche o seu olho. Presta atenção nesse louvor. Faz desse louvor a sua oração. O desespero me tomar. Aleluia, Jesus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, nós dependemos da tua graça, Senhor. Nós não vamos saber por muitas vezes o porquê passamos por situações, Deus. Oh Deus, nós precisamos confiar em Ti, confiar na Tua graça, Pai, porque dependemos dela. Nós não somos nada sem o Senhor. Oh Jesus, louvado seja o Teu nome, Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela entra no nosso coração. É a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh Senhor, Satanás se aproveita, Jesus, para nos deixar cativas, Senhor. Mas o Senhor vem com a sua verdade, Pai, e nos liberta, nos cativa. Deus, se há algum irmão aqui, Jesus, cativo, Senhor, por alguma mentira de Satanás, se há algum irmão aqui, Deus, se sentindo cansado, se sentindo sem norte,
perdido, Deus. Oh, Senhor, que essa palavra entre no coração dele, Deus, e levante, renove a sua fé, como uma injeção de adrenalina, Jesus. Oh, Deus, porque o Senhor é o nosso dono. O Senhor é o nosso dono, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia, Jesus, aleluia. Não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um conselheiro, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a sua palavra. Irmãos, você tem aqui o remédio, você tem aqui o manual, você tem aqui resposta. Né, hoje a gente estava falando mais cedo, né, a professora Vivi falando sobre as redes sociais, a influência das redes sociais. Irmão, de verdade, gaste seu tempo com isso aqui. Gaste seu tempo com isso aqui, irmãos. Porque isso aqui é eterno. Isso aqui é eterno. Isso aqui é vivo. Isso aqui é vivo. Você está triste, você está ansioso, sem resposta, perdido, afligido, aflito. E quando você lê isso aqui de verdade, com o coração aberto, algo gera em você, algo muda em você. Então, irmãos, gaste seu tempo nisso aqui, conhecendo o Senhor. Amém?